Carlos Monteiro, eu sou fundador do Evolve Commerce Club. Nós somos uma plataforma internacional de negócios. Nós conectamos senior advisors, ou seja, profissionais que estão aqui nessas cadeiras, com empresas de high growth. Temos membros em mais de 50 mercados hoje. E o tema de hoje, o tema da discussão hoje é falar sobre a economia do advisor economy, ou a economia dos advisors, que é um movimento que hoje a gente está vendo ganhar muita força no mundo inteiro, ou seja, executivos que passaram décadas construindo empresas e agora começam uma nova fase da carreira, atuando como advisors, conselheiros, investidores e mentores. Ao mesmo tempo, empresas entendem que a experiência pode ser acessada de uma forma muito mais flexível do que uma contratação tradicional. Então, para explorar esse tema, nós convidamos 3 pessoas que representam momentos diferentes dessa jornada. Na minha direita aqui, o Flávio, que construiu uma das carreiras executivas mais relevantes do varejo e da tecnologia no Brasil. Ele foi CEO por 3 vezes, liderando empresas como Walmart Brasil, Via Varejo e Banco Original. E depois dessa trajetória, ele iniciou uma carreira de portfólio e hoje atua como advisor, conselheiro, investidor e mentor de empresas em diferentes estágios de crescimento. Ele vive diariamente essa transição de operador para advisor e vai compartilhar o que mudou ao longo do caminho. A Bia, que traz uma perspectiva diferente, ela construiu a sua carreira em empresas como o LinkedIn e hoje liderava parcerias globais no Web Summit, conectando alguns dos principais players do ecossistema de tecnologia e inovação, além da atuação executiva também desenvolveu uma carreira em advisory e governança, acompanhando de perto como líderes podem transformar experiência em novas oportunidades e impacto. E o André Pereira, que foi vice-presidente na América Latina do Pinterest e representa muitos profissionais que estão vivendo essa transição agora. Então, depois de uma carreira construindo negócios e liderando o crescimento dentro de grandes empresas globais, ele começou a expandir sua atuação para advisory e traz uma visão muito prática sobre como transformar experiência operacional em valor para diferentes empresas. Então, a proposta da conversa de hoje é justamente essa, entender como nasce uma carreira como advisor, quais competências passam a ser mais importantes nessa nova fase, como empresas podem extrair mais valor desses profissionais e por que estamos vendo cada vez mais líderes construindo carreiras de portfólio. Então, tenho certeza que essa vai ser uma conversa muito rica. Pessoal, já começando direto aqui, eu quero começar com uma pergunta simples. Muita gente aqui pensa em virar advisor, mas poucos realmente conseguem transformar isso em uma carreira. E, na opinião de vocês, por quê? Uma provocação que eu queria já fazer tem muita gente que acha que virar advisor é um prêmio de consolação para quem saiu do mercado. E eu penso exatamente o contrário. Eu acho que é um dos mercados mais competitivos que existem. Então, eu queria saber se vocês concordam ou discordam. Flávio, você... Cara, eu acho que como tudo na vida que você se propõe a fazer, você ser advisor, você vai estar num jogo de geração de valor e, obviamente, você vai estar sempre sendo comparado com outras opções que esse empreendedor ou essa empresa tem para trazer o que ele precisa. Então, não é um jogo de prêmio de consolação, de forma nenhuma. É um jogo onde você tem que colocar a tua experiência, os teus ativos, e a serviço de uma empresa que está num momento determinado, né? E para você conseguir fazer isso, você tem que ter, obviamente, esses ativos do seu lado, mas você também tem que achar essas oportunidades, você tem que ter um networking para buscar, você tem que ter a boa equação de valor na hora de colocar na mesa os termos que vão acontecer esse serviço. Então, eu já faço isso há 8 anos e eu posso dizer que eu aprendi muito. No começo eu não sabia, eu fazia acordos que não eram bons para mim, eu já fiz acordos que não foram bons para outra parte, né? Eu sempre consegui, graças a Deus, sentir pelo menos, e ouço feedback, que eu trazia valor, né? E aí, no meu caso, eu consegui, durante 25 anos de começar muitos negócios dentro de grandes empresas, de liderar muitas equipes, negócios que saíram do zero para mais de 1 bilhão de faturamento, eu consegui colecionar um repertório que acho que me garante
conseguir ser diferenciado nessa hora de aparecer para fazer essa agregação de valor. Então, eu entendo que acho que muitas pessoas têm condição de fazer isso, não são todas. Vai depender muito, de verdade, dos ativos, né, e da postura que você vai fazer, mas como em todo lugar, é uma economia de competição, é uma economia de agregação de valor, e eu acho que você tem que procurar o teu espaço e achar a maneira de você fazer isso. Mas quando encaixa, e para mim encaixou, é um lifestyle muito bacana. É um lifestyle que traz muita conexão, conhece muita gente legal, que você aprende muito de várias tecnologias, né? E você, gerando impacto para o outro lado, você também consegue ter o retorno de volta financeiro, inclusive, né? Mas não é fácil, exige muita coisa, e eu acho que conversas como essa, trocas de experiência, né? O André foi uma pessoa que, quando estava pensando nessa transição, foi lá conversar comigo, a gente trocou uma super ideia, ele pulou de cabeça, está aí desbravando, mas acho que tem algumas coisas interessantes para serem buscadas, entendeu? Muito bom. Bia, para você, para quem está construindo, tá nessa transição, como é que você vê essa construção de reputação, como é que você vê isso? Bom, respondendo a tua pergunta, eu acho que não é sair do mercado, né? E sim é um novo mercado, né? E para mim, eu acho que a reputação é uma das coisas principais. Porque quando a gente está numa empresa, a gente carrega o crachá, né? A gente tem uma marca empregadora por trás. Então, você ainda, nos lugares que você vai, você está representando a empresa. Só que, depois, quando você faz um trabalho como advisor, é você, pessoa física. Se você não começa a construir essa reputação desde o início, quando você está em alguma empresa, para mim, acaba sendo mais difícil, né? Então, eu acho que a palavra-chave aqui para mim é você construir aos poucos a sua reputação, mostrar realmente os seus valores, participar, por exemplo, de eventos, participar de painéis, fazer algumas mentorias que talvez no início acaba sendo aquele não pago, né, o pro bono, que a gente chama nesse mundo dos advisors. Mas, para mim, a palavra-chave é você ir construindo a reputação ao longo do tempo, né? Porque, por exemplo, eu que estou nessa transição, né? Saí recentemente do Web Summit, ainda não sei se eu quero voltar para esse mundo corporativo ou continuar nesse papel somente como advisor. E antes, se eu não tivesse feito, né, construído a minha reputação, hoje ninguém saberia quem é a Bia Mello, né? Saberia quem é a Bia Mello somente ex-LinkedIn, ou ex-Web Summit, ou ex-qualquer empresa que eu fui, né? Red Bull, ou seja. Então, eu fui construindo ao longo do tempo. Hoje, as pessoas me convidam por ser quem eu sou, e não por ter um crachá por trás, né? Eu acho que é isso. André, você tem uma história incrível também, acabou indo para a Espanha, e no seu processo aí de transição, teve virar advisor, ir para a Espanha, e você está também como um operador, ajudando os caras numa empresa nova. Então, acho que é legal você compartilhar um pouco dessa sua experiência. Sim, sim. Eu acho que, primeiro, assim, do ponto de vista do nosso posicionamento como advisor e tal, acabou que, na minha história, ele veio no contexto de uma mudança de país, também de me encontrar no mercado que era novo e tal, mas eu acho que vai muito pelo, né, qual é o valor que a gente tem aqui? A gente viveu essa história, né? Eu vivi 20 anos em Big Tech, operando, lançando operações aqui na América Latina, e isso traz uma carga de experiência, de metodologia, de uma caixa de ferramentas aí que, cara, tem muita gente que fez muita coisa boa e estão operando negócios aí, no meu caso eu trabalho com startup, que podem se aproveitar. E aí no meu processo, de um lado eu me posiciono como alguém que é sócio, né, parceiro do negócio, e aí eu tenho essa visão aí de trabalhar na intersecção entre o capital e a operação. Então, estou muito próximo dos fundos, estou muito próximo dos investidores ali, porque eu acho que é ali onde muitas das decisões importantes são pautadas, é ali onde a gente pode realmente mudar a direção de um negócio. Ao mesmo tempo, eu trago comigo algo que eu gosto, que é estar dentro da operação ali, estar muito próximo da operação.
Então, nessa ideia de nem cada, né, advisor talvez aporte um estilo ou um tipo de conhecimento, no meu posicionamento é um pouco disso, sim, né, de trazer essa aplicação hands-on ali, essa proximidade operacional. E a forma como eu trouxe para o mercado foi, de verdade, né, trabalhando com essas empresas e tendo um pouco dessa, um mês e meio, 45 dias de namoro. E dentro dessa metodologia a gente já começava a operar e quando via, pô, a gente já estava se gostando e a partir daí a gente entrava numa negociação de como poderia caminhar daí para frente. E, cara, não teve um engajamento que eu não participei que não deu liga. E aí, às vezes, na negociação, nem tudo se encaixa, porque às vezes é momento, né? Às vezes tem expectativas. Mas o processo, todos foram muito ricos e tal. Então, eu vejo um pouco na minha trajetória ali, que é recente, né? Aprendi muito com o Flávio aqui, eu diria que é o nosso mestre dos advisors aqui. Estou construindo essa jornada e achando um posicionamento ali que está começando a encaixar lá no mercado que eu estou. Eu já queria aproveitar essa sua última frase para entender em que momento que você vê que uma empresa precisa de alguém como você. Você falou de estar entre o capital, entre as empresas de tech, mas que momento que é esse que você acha que a empresa precisa de alguém como você? E depois eu queria estender isso para o Flávio, para a Bia também. Boa. A forma como eu tenho encontrado as empresas que eu estou engajando, em geral, assim, eu tenho conversado com os fundos, a minha ideia é o quê? É trazer esse toolkit para ajudar a empresa a acelerar uma curva de receita na transição ali, né, do produto chegar ao mercado, construir o go-to-market e acelerar, né, esse go-to-market ali. Então, entre ter o product market fit e a escala, que é um pouco do momento das empresas que eu peguei aqui no Brasil e tal, na minha experiência e tal. Então, em geral, são empresas que estão, né, com fundos ou que estão investidas ali por investidores ali e eles me trazem ou me indicam para conversar com o fundador. E dentro disso, nem sempre, né, é o momento ideal, mas junto com o fundador, junto com a liderança da empresa, a gente acaba definindo ali um pouco esse escopo, definindo um pouco onde que eu posso entrar e qual é o meu papel ali dentro, e é uma construção em conjunto. Então eu tive empresa que a gente, né, sei lá, discutiu a construção de uma máquina de vendas e aí como a gente estruturava essa máquina de vendas, e aí era uma venda um pouco mais enterprise. Tinha empresa que, cara, era a construção de uma máquina em escala, então de um canal novo. E aí dentro disso tem necessidades operacionais, necessidades de go-to-market que a gente tentava encaixar ali qual era o meu papel ali dentro. E a gente encontrava um modelo para trabalhar junto e que, em geral, foi bem produtivo mesmo. Para você, Flávio, como é que é? Para a Bia, perdão. Vai lá. Bom, eu acho que tem de tudo, tá? Tá. Mas o que mais me procuram hoje, acho que muito mais pelo meu background, é o go-to-market, né? Mas por empresas que estão começando. Então, por exemplo, hoje eu faço parte, né, do board de uma empresa, já há 2 anos, uma empresa que tem 5 anos de mercado. Então, uma empresa, poxa, uma startup praticamente, que realmente a founder nunca veio da área comercial. Então, não sabia como começar a montar um time, como começar uma estratégia go-to-market. Então, esse é um caso. Recentemente, uma empresa de 15 anos de mercado veio conversar comigo, porque precisava realmente de um advisor. É uma empresa já estruturada, com 15 anos de mercado, já faturando coisa de 15 milhões. Só que eles ainda não têm um advisor, não têm um board. E a estrutura deles, tanto na área comercial quanto no RH, na parte de contratação de pessoas, é um grande gap. Uma empresa com 15 anos de mercado. Então, eu acho que eu tenho ouvido de tudo hoje em dia, tá? Tá bom. Na minha experiência hoje, eu também tenho uma variedade muito grande de estágios de empresa, né? E obviamente a necessidade que essas empresas têm
tá muito ligada com esse estágio na maioria das vezes. Eu tenho dentro do meu portfólio empresas que eu entrei, inclusive recentemente, que tinham 0 de faturamento e tinham uma ideia, e a ideia era dentro de um campo de domínio meu, né? E aí eu ajudei o founder a, inclusive, moldar o produto, pensar nas primeiras provas de conceito, atrair os talentos que pudessem ajudar. Obviamente, ajudei na primeira captação de recursos, trazendo investidores anjo e fundos para ele levantar esse primeiro capital. Depois que a gente já tinha o produto, ajudei ele a ter os primeiros grandes clientes, também era uma venda para enterprise. Então, ali eu peguei na mão junto com ele e fui todo esse ciclo inicial. Mas também tem empresas que são na área de tecnologia e que já são empresas que estão em vários países, né? São muito grandes lá fora e aí tem interesse de entrar no Brasil. Empresas já em Série B, Série C, que aí é uma atuação muito mais de go-to-market mesmo, de abrir, às vezes montar, ajudar a contratar o country manager aqui, ajudar a abrir portas nos principais clientes. E eu tenho uma atuação também como conselheiro profissional, e aí já é uma atuação em board. Acho que a minha trajetória como executivo e CEO de empresas muito grandes, mas ao mesmo tempo tendo sido intraempreendedor nessas empresas que fez um negócio, me permite jogar em diferentes ligas, assim, sabe? E isso para mim é muito legal. Então, desde empresas mais tradicionais, desde startup mais super early e startups mais desenvolvidas, mais late stage, elas normalmente têm esses desafios de uma forma diferente. Mas, no meu caso, a habilidade mais demandada sempre se aproxima mais do go-to-market, de aceleração, né, de encurtamento do ciclo de venda, de montar uma máquina de vendas ou física ou digital. Assim, está ligada normalmente mais a crescimento. Mas também a rodada de investimento, a montar a equipe, a estratégia de maneira geral, de vez em quando uma parte de cultura, né? Então tem uma variação muito grande. Como eu já faço isso há muito tempo, então aparece de tudo, cara. Boa. E se a gente vai falar de monetização, como é que vocês, começando por você aqui, Flávio, como é que você monetiza a sua experiência? Você está em conselhos, advisory e também você investe. Você compartilhou isso no ano passado no nosso café da manhã, foi super legal. Como é que você decide aonde vale colocar o seu tempo? Olha, esse foi um negócio que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? E curioso hoje que o modo como eu tenho o meu setup feito se aproxima razoavelmente de uma remuneração de um executivo, de um alto executivo de uma empresa que tem aqueles componentes de remuneração fixa de curto prazo, remuneração variável e uma remuneração de longo prazo, né? Então, no começo eu fazia mais um advisor for shares ali, então que eu aplicava o meu tempo na startup em troca de um share que depois eu vi que muitas vezes não valia muito o meu tempo, né? E eu comecei a adicionar uma componente de cash nesse advisor. Essa componente de cash, ela normalmente tem duas variações. Ela tem uma variação fixa, que encaixa para algumas empresas mais que tem um pouquinho mais leite, que já tem um MRR, um ARR, um faturamento mais destacado. E ela tem um componente variável, né, que se encaixa muito bem para as vendas de Big Enterprise, que quando você faz o sourcing de um deal ali, ou você faz uma influência muito direta num deal, você tem condição de pegar um take rate daquele deal. Normalmente é um deal de recorrência, você pega ali 5%, 10% dos primeiros 12 meses. Então você tem o equity, você tem um componente de cash que pode ter uma componente fixa e uma variável, ou pode ser só fixo ou só variável. E aí você cobre esses aspectos todos da remuneração, né? Boa. E para você, Bia, o que você tem feito aí para conseguir as suas oportunidades? E talvez, se você puder compartilhar o que funcionou e o que não funcionou também. Bom, eu acho que a minha primeira oportunidade, tá, foi... Bom, eu sempre na minha carreira, eu tentei antecipar coisas que pudessem acontecer, né, para eu estar preparada quando surgisse uma oportunidade, para eu poder entrar nessa oportunidade. Então, lá em 2022, quando eu comecei a pensar, né,
em possibilidades futuras de ser advisor ou de fazer parte de um board de uma empresa, né, como conselheira, etc., eu fiz um curso, né, de melhores práticas de governança corporativa no IBGC, isso porque eu nem estava pensando nisso, né? Era bem começando a plantar uma sementinha. E aí, depois que eu fiz esse curso, começou a abrir minha mente para possibilidades. E aí, eu conheci a founder de uma empresa, né, que é onde eu estou hoje na cadeira de conselho. E aí, eu realmente falei para ela, olha, faz sentido a gente começar esse trabalho, eu como advisor, né? Ela, na verdade, veio até mim, ela foi minha cliente no LinkedIn, depois ela fundou essa empresa, então ela já conhecia um pouquinho do meu trabalho. E aí eu falei, bom, acho que faz sentido a gente começar esse trabalho, até para eu entender se dá esse match. E aí eu fiz um trabalho pro bono durante 6 meses, em 2022, e a gente está junto até hoje, né? Então, depois eu fiz um trabalho de 2 anos como advisor, aí a gente tinha um FII mensal. E aí hoje eu estou no conselho, eu tenho um contrato, que aí é muito do que você falou, né? Hoje eu tenho um contrato que é uma porcentagem do lucro anual da empresa, então eu não tenho um FII mensal, mas eu ganho, né, esse FII, essa porcentagem do lucro. Então, eu acho que... Você tem equity também? Equity não, mas, enfim, comecei pro bono, né? Tem casos, no meu caso também, que eu não consegui equity, né? Que eu só fui pro... E é normal, tem essa variedade. Então, acho que é isso, assim. E estou começando a ter essas experiências. E depende do que para a empresa faz sentido também, sabe? Eu acho que nós, como advisors, a gente não pode estar travado nisso, né? Porque tem empresa que não vai ter equity, não vai poder te oferecer. Tem empresa que não vai querer te oferecer um FII mensal, porque para ela o que vale é o lucro do ano, que é no caso da Love My Job, que é essa empresa. Então, acho que tem de tudo. Muito bom. André, para você, como é que foi essa primeira oportunidade? Se puder compartilhar também alguns aprendizados. Tá. A minha primeira oportunidade mesmo, assim, num conselho e tal, foi convidado por um fundo de investimento. Eu entrei no conselho de administração de uma empresa de capital aberto. Então, foi meio assim, um salto meio direto para um conselho formal de administração, com todos os aspectos legais ali de um conselho de administração. Mas foi, na verdade, onde eu tive esse né, estalo ali de essa relação que eu comentei entre o capital e a operação e tal. E aí sim, é um conselho remunerado, a administração e tal, onde até por uma questão de governança, você isola ali alguns aspectos de remuneração, de equity e tal, para garantir a isenção do conselho, como o IBGC prevê ali, né? O meu modelo atual, né, eu tenho um modelo híbrido de investimento também, então quando eu entro e passo pelo processo que eu expliquei, é parte também como investidor, então eu entro com capital, só que o lado operacional ali do advisor e tal, ele é um catalisador ali, seja do share de capital, do share de equity ali que eu estou negociando e tal, seja como um retainer ali, como né, uma remuneração também mensal e tal. Então, nos primeiros ciclos ali que eu tive na Espanha, foram mais nessa relação do capital mesmo, então, né, de alavancar minha participação em equity ali junto com o meu investimento dentro de um ciclo de aceleração que eu tenho programado na minha agenda e tem algumas conversas caminhando ali para um modelo mais tradicional de advisory board mesmo, que é, né, ter um FII ali de advisory e participar do board ali de empresas locais. Mas acho que é assim que começa. Eu comecei também como investidor anjo, né? Então eu comecei colocando o meu capital nas startups. Isso me permitiu conhecer os founders, que depois falaram do meu trabalho para outros founders. E isso me permitiu conhecer os fundos que investiam nesses founders, que tinham outros founders dentro do fundo, e aí você começa a ter mais opcionalidade, né? Sim. Então acho que o começo é isso mesmo, cara. E uma pergunta para vocês três, começando pela Bia. Bia, você acha que o mercado mudou? Ou a gente está falando ainda de uma economia desconhecida, que é essa economia dos advisors. Como é que você vê? É uma pergunta para vocês três. Eu acho que sim, tá?
O que eu enxergava antes? Então, vou pensar em 10, 15 anos aí atrás. Que os advisors, eles eram profissionais com cargo muito alto nas empresas. E hoje eu vejo que isso é mais acessível, sabe? É mais possível. Então, você não precisa, às vezes, ter um cargo muito alto para você ser um advisor. Depende da sua experiência, depende da profundidade que você teve, né? Por exemplo, como que eu pensei que poderia ser importante eu ser advisor? As pessoas começavam a me procurar, me pedindo mentoria, me pedindo conselho. Olha, estou abrindo um negócio, o que você poderia me ajudar? O que você me aconselha, X ou Y? Então, eu acho que o mercado mudou um pouco em relação aos advisors, mas não quer dizer que é mais fácil, mas quer dizer que eu acho que tem muito mais oportunidade. Antes era muito cargos mais altos e aí a pessoa virava advisor. Essa é a minha visão. Boa. Vai lá, André. Eu acho que tem uma questão geracional, assim. Acho que, né, especialmente no meu mundo, né, de tech, big tech e tal, as big techs estão fazendo ali mais ou menos cumprindo seus 20 anos aí, né? Então tem uma geração de pessoas que cresceram, se desenvolveram, que lideraram essas empresas e que hoje talvez estejam, né, ou já passaram esse ciclo, tão desinteressadas de estar nessa máquina corporativa. Tem muito capital intelectual aí para entregar, tem muito gás ainda para entregar e estão buscando alternativas de como pode colaborar isso com o mercado e tal. E aí tem toda a questão da questão do tempo fracionado, né? As pessoas que estão buscando alternativas de trabalho que não são necessariamente o entregar a vida dedicada para uma empresa só ou 100% do tempo para uma atividade só. Então, eu acho que eu vejo muita gente num contexto muito parecido com o meu, que viveram, né, que eu trabalhei junto na minha história, que vivem essa transição geracional mesmo, e acho que com isso existe uma oportunidade de uma mudança de como as empresas estão, né, se alavancando ali de todo esse capital intelectual aí, e aí acho que é esse encontro entre, né, o advisor e o melhor proveito que a empresa pode tomar, que eu acho que nem todas as empresas acordaram ou conseguiram construir um modelo para elas tomarem proveito disso. Assim, acho que ainda tem, talvez o lado das pessoas, dos advisors, já esteja mais maduro. O lado das empresas, eu acho que ainda tem um espaço ali para elas encontrarem qual é o modelo melhor para elas se aproveitarem desse capital intelectual aí que está disponível no mercado. Boa. Se eu puder adicionar, acho que um ponto nessa reflexão seria também uma questão geracional, mas por um outro prisma, né? Que é, principalmente agora com o advento da AI, cada vez mais os empreendedores que estão criando os negócios são mais novos, né? E eles são brilhantes do ponto de vista de pegar uma tecnologia, criar um produto e botar o negócio para andar, mas cada vez mais eles estão menos preparados para serem gestores de uma empresa, né? Eles têm dificuldades de pensar na construção de uma estratégia comercial, eles têm dificuldades de processo de gestão, de liderança, e é justamente em alguns desses encaixes que profissionais como nós podemos pegar na mão dessa molecada e ajudá-los, né? Então, cada vez mais cedo você está vendo empresas surgirem com pessoas muito jovens, e essa nossa ajuda é de extrema importância para eles, né? Para eles evitarem dar umas cabeçadas, para eles acharem uns caminhos melhores, assim. Então, acho que encurtar caminho para eles, né? Na verdade, eu acho que é isso. Uma pergunta de fechamento. Depois, se der tempo, eu queria abrir para perguntas aqui, mas imagina que um executivo saiu da cadeira de C-Level hoje e não sabe o que fazer, está considerando se tornar um advisor. Qual seria a sua sugestão? Por onde começar? Olha, eu acho que a pessoa tem que se perguntar o que eu faço de melhor? Né? Como que eu posso contribuir para as empresas? Que dor que eu posso sanar daquela empresa? E aí, eu acho que aí a pessoa vai descobrir
o talento que ela tem e como que ela pode atuar como advisor. Boa. E uma outra coisa, né? Voltando ao início, assim, como que está a minha reputação? Se perguntar, como que está a minha reputação hoje? Né? Não é simplesmente trazer o LinkedIn profissional automaticamente para o seu LinkedIn pessoal, né? Não tem isso. Então, como as pessoas me conhecem hoje, qual realmente é a minha reputação antes de tomar uma primeira ação? Perfeito. Eu acho que levantar a bunda da cadeira e conversar com as pessoas, assim, né? No final das contas, o Flávio foi um que eu fui atrás ali, me recebeu super bem, as pessoas são super abertas, muitas vezes muito mais abertas do que você imagina para te aconselhar e tal. Eu montei a minha tese, meu modelo, baseado em conversas que eu tive com diferentes fundos aqui do Brasil e tal. E isso não sairia só da minha cabeça, saiu a partir do momento em que eu fui para o mercado explorar e fui tentar encontrar ali qual o caminho da oportunidade que eu poderia ter, assim. Então, acho que tô nesse momento que o Carlos falou. A primeira coisa é, cara, se eu tenho uma tese, vou sair, vou testar, vou conversar com as pessoas, vou ver o que eles estão fazendo também, porque a partir daí ideias surgem, contatos se estabelecem e as coisas começam a fluir aí. Muito bom, Flávio. Sem dúvida nenhuma. Acho que a primeira ação é você mapear quais são pessoas que já trilharam esse caminho e que podem te falar algumas coisas práticas importantes. É você mapear dentro da tua rede quem são pessoas que são influentes em fundos, em fundos de private equity, em fundos de venture capital, eventualmente em empresas de headhunter, em startups. Existem alguns institutos interessantes para vocês se aproximarem e que são celeiros importantes de empreendedorismo. O que mais fez diferença na minha carreira de advisor foi a Endeavor. Então, eu me tornei o mentor da Endeavor há quase 10 anos atrás, e isso me abriu portas muito grandes com empreendedores, com outros mentores, com fundos de investimento. Você tem hoje eventos como esse e como outros que você precisa participar e que você vai ter muito contato lá. Eu acho que você precisa se posicionar bem nas redes, você precisa também ter uma presença digital que permita com que esses encontros importantes sejam facilitados. E tudo isso vão gerar circunstâncias em que você vai, como a Bia falou, descobrir como que você empresta sua vocação para essa nova atribuição. Mas acho que eu iria por aí. Muito bom, muito bom. Pessoal, alguém quer fazer pergunta? 2 minutos aqui para perguntas. Alguém quer pegar essa oportunidade, fazer alguma pergunta para eles? Tem alguém em transição de carreira? Alguém quer explorar esse... Não? Boa. Opa, valeu, obrigado. É muito bom ouvir vocês aí. Eu fiz essa transição, né, recentemente, fiquei 24 anos aí na Embraer, e depois agora atuo como advisor, não focado em startups, mas em grandes corporações que precisam dessa transformação. E a minha pergunta para vocês como que vocês chegaram num ponto que vocês entenderam que fazia sentido vocês escalarem a estrutura de vocês ou não? Porque no final das contas bate lá nos follow-ups do canal de vendas nosso próprio, né? E assim vai. Ou não, vocês entraram numa linha mais assim, eu vou subir meu ticket porque é mais por aí do que... Queria ouvir um pouco esse ponto aí de vocês. Cara, acho que é uma pergunta muito boa, assim. Eu decidi pelo segundo caminho, né? Mas eu estou encontrando uma variável ali de uma mini escala, né? Então, eu hoje não trabalho com ninguém me assessorando, né? Eu decidi, de fato, ser muito mais seletivo aonde que eu vou alocar meu tempo, e isso elevou a barra também da remuneração. E eu gosto muito de fazer isso, eu aprendo muito, eu conheço muita gente, eu não considerava mudar essa perspectiva até eu conhecer um universo que eu não explorava, que eu não tinha explorado até então, que é o universo da pequena e da média empresa. E ali
E ali tem uma maneira de você fazer uma escala quando você junta empresas que têm dores relativamente parecidas dentro de um grupo, e você consegue, dentro desse grupo, você consegue aconselhá-los de forma colaborativa. Então, não é mais... Aí tem, eventualmente, gente que vai estar junto comigo nesse negócio, né? Que vai ajudar a organizar os grupos, que vai organizar a logística, eventualmente vai apoiar nessa entrega. Eu ainda vou estar lá entregando, mas aí não é 1 para 1. Aí é 1 para 5, para 20, para 100, dependendo do... E aí você dá uma escala, ainda é o meu tempo, ainda sou eu entregando, mas você espalha um pouquinho mais. No meu caso foi assim, entendeu? Eu decidi aumentar o ticket, né? Mas tem outros caminhos. No meu caso é um pouco diferente, porque eu sempre fiz isso paralelamente ao meu trabalho no mundo corporativo, né? Então, eu estou começando a testar ainda quais modelos faz mais sentido para mim. Claro que depende da dificuldade do projeto também. Eu acho que a gente tem que levar em conta para depois poder fazer a precificação, sabe? E não qual é o tamanho da empresa ou quanto é o faturamento, porque senão eu não vou valorizar a minha experiência e o meu trabalho. Então, tem que entender qual é a dificuldade do projeto. Cara, eu estou exatamente nesse momento pensando nisso, assim. Eu tinha muita vontade de construir uma estrutura de shared services, assim, né? De entrar na operação, plug and play, já ter ali, né, uma elite ali, um esquadrão de elite comigo para entrar e fazer a roda girar mais rápido e poder fazer esses ciclos mais rápidos e talvez dividir isso entre algumas operações e tal. É um negócio que eu tenho na cabeça que eu ainda não estou nesse estágio, mas eu acho que tem um modelo aí, né? Não sei se ele remunera e tal, mas eu acho que você pegar né, um grupo de elite que já está alinhado com seus pensamentos, que já talvez compartilhem ali os ferramentais, a prática e tal, e colar num desafio de negócio, puta, talvez seja um catalisador para você resolver esse desafio. Assim, eu já recebi essa provocação muitas vezes, assim, cara, e sempre quando eu fui viajar há pouco tempo com o pessoal, e eu fiquei conversando umas 2 horas com um cara lá que falou, cara, por que você não faz isso, né? Eu acho que pode ter um caminho interessante aí, sim. Eu escolhi não fazer, mas quem sabe, vamos ver, vou pensar aqui. Muito legal. Mais uma pergunta? Mais alguém? Bom, então eu quero agradecê-los. Todos são membros da Evolve. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Salva de palmas aí.